Muito bem, pessoal. A gente dá sequência às nossas aulas sobre o mundo moderno para falar um pouquinho agora sobre o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural ele foi um processo de transformação na forma de pensar o mundo. Normalmente a gente tem o Renascimento Cultural apenas como uma atividade artística, mas ela não foi só isso. Ela foi uma mudança na forma de se interpretar o mundo. Então, na verdade, o Renascimento ele é um marco nessa transição de uma cultura medieval, marcada pelo teocentrismo, para a cultura moderna, marcada pelo antropocentrismo. E esse impacto do Renascimento ele foi um impacto intelectual, artístico, filosófico, científico e literário. Tá? Ele tem o seu início na Península Itálica, tá? No século XIV, no final do século XIV, mas se desenvolve pelo século XV e também pelo século XVI, quando ele tem o seu auge. Okay? Bom, agora, o que leva o Renascimento Cultural a acontecer? Quais são as causas para o Renascimento Cultural? Nós podemos falar aqui, o desenvolvimento da impressão, feita pelo Johannes Gutenberg, que foi importantíssimo nesse processo. Ele vai criar uma máquina que permitia imprimir, né, aquilo que era escrito. Né? Então, era muito mais fácil divulgar as ideias. Lembrando que antes, né, as cópias que eram feitas de livros antigos, por exemplo, eram todas feitas à mão, tá? Por monges, copistas. Nós temos um outro ponto muito importante, é que quando Constantinopla foi tomada em 1453, nós dizendo, quando os turcos tomam Constantinopla e acabam com o Império Bizantino, muitos sábios bizantinos eles vão fugir ali daquela região e vão para a Península Itálica. Por que para a Península Itálica? Porque ali tinha sido sede do Império Romano do Ocidente. Né? Então, era onde eles sentiam que seriam acolhidos. Tá? E esses sábios bizantinos, quando eles fogem, né, de Constantinopla para Roma, eles trazem com eles muito conhecimento da antiguidade e muitos textos da antiguidade que serão importantes. E o que isso tem a ver com o Renascimento? Porque o Renascimento ele tem uma inspiração muito grande na antiguidade clássica, greco-romana. Então, com isso, essas informações e esses textos serão muito importantes também. O processo da expansão marítima foi importantíssimo nesse contexto também, né, já que para que a expansão acontecesse, precisou se desenvolver e produzir uma série de elementos técnicos, científicos, né, que foram importantes em todo aquele contexto. Nós tivemos uma prática também que ela foi essencial para o desenvolvimento do Renascimento, que foi a prática do mecenato. O que foi a prática do mecenato? Burgueses, reis, nobres e a própria igreja, num determinado momento, eles percebem que aquelas obras de arte poderiam ser importantes para eles. O que vai acontecer então? Eles passam a financiar os artistas. Assim, os artistas podiam ser profissionais, eles podiam viver só daquilo. Então, somente por causa desse patrocínio é que foi possível que os artistas pudessem viver da sua própria arte. Por que o Renascimento desenvolve-se na Península Itálica? Né? Então, quais são os elementos que fazem da Península Itálica esse berço do Renascimento? O primeiro ponto eu já citei aqui anteriormente. Um dos elementos do Renascimento é a sua inspiração na arte greco-romana. E, na Península Itálica, nós tínhamos a cidade de Roma, que tinha sido sede do Império Romano, para onde foram uma série de textos, filosofia, elementos da cultura grega e romana. Né? Por que grega? Porque os romanos conquistaram os gregos. Tá? Outro ponto importante é que nós tínhamos na Península Itálica uma série de cidades independentes umas das outras. A Itália não era um estado centralizado. E essas cidades viviam do comércio. Né? Muitas dessas cidades, melhor dizendo, viviam do comércio. Aquele comércio Mediterrâneo, no qual eles comercializavam especiarias com os muçulmanos. Então, essa atividade dava ali, né, àquelas pessoas não só uma burguesia enriquecida, mas também uma troca cultural muito intensa. Então, a mentalidade das pessoas na Península Itálica ela muda mais rápido do que em outras regiões da Europa. Né? Essas trocas culturais, então, possibilitadas pelas trocas comerciais, acabam fazendo da Itália esse local propício para o desenvolvimento do Renascimento. Agora, quais são as características do Renascimento? Nós podemos começar com duas, na verdade, que uma se interpõe à outra, se relaciona com a outra, que é o humanismo e o antropocentrismo. O que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia de valorização da figura humana.
de estudo do ser humano, entender quem é o ser humano, como é que ele funciona, entender o ser humano como algo importante, algo a ser estudado. E o antropocentrismo é ter o homem como centro. Ou seja, é uma mudança filosófica, é uma forma de pensar. Ou seja, você deixa de colocar tudo voltado para Deus, como era a sociedade anterior, uma sociedade teocêntrica, para uma sociedade antropocêntrica. O homem é a base do conhecimento. Né? Então, é a partir dali que nós temos a questão de que a figura humana, o indivíduo, ele se torna referência para o conhecimento. É importante ressaltar que as obras de arte do Renascimento eles vão trazer uma série de inovações em relação à arte medieval. A arte medieval, que ela era bidimensional, né, era uma arte que se preocupava apenas em passar um recado, né, e passar aquela mensagem religiosa, enquanto a arte renascentista, apesar de muitas temáticas religiosas ainda, ela tinha toda uma preocupação com a qualidade, né, daquela obra de arte. Então, nós temos uma série de novos recursos sendo utilizados, recursos matemáticos sendo utilizados, né, como a ideia de proporcionalidade, né, a obra ser proporcional, os elementos serem proporcionais, nós chamamos de perspectiva, né, a representação em 3 dimensões, né, então eram obras tridimensionais, como vocês podem ver nessa obra aí, a gente consegue ver um fundo dela, e nesse fundo você tem uma janela e você tem uma paisagem nessa janela. Isso tudo é profundidade, tridimensionalidade, é uma preocupação com a geometria, né? Então são elementos muito presentes nessas obras renascentistas. O classicismo, como eu já disse para vocês, né, que você tem toda essa inspiração na arte greco-romana. Então, muitas obras de arte renascentistas fazem referências à mitologia greco-romana. Vocês estão vendo aí, por exemplo, essa obra do Michelangelo, que é Vênus e Marte, que eram 2 deuses romanos, né, inspirados em deuses gregos. O naturalismo é uma outra característica importante. O que é isso? Eles observam a natureza, eles querem retratar aquela natureza da maneira mais fiel possível. Há também uma preocupação com a natureza humana, essa representação da natureza humana, uma preocupação no estudo da natureza humana. Tá? E isso tem a ver também com o realismo. Né? Ou seja, há uma tentativa de demonstrar aquelas representações, ou seja, essas obras de arte, de forma mais real possível, o mais próximo da realidade possível. Outro elemento do Renascimento é o individualismo, é a valorização do trabalho daquele indivíduo. Não é por nada que no Renascimento que nós temos o início de você botar o nome na obra de arte, para saber quem fez aquilo. Então há uma preocupação com essa questão do indivíduo, de quem é que está fazendo, tá? Que se associa a essas transformações capitalistas que vinham se desenvolvendo de meados do século XI na Idade Média. O hedonismo, outra característica importante, que é a valorização dos prazeres, é um rompimento com a Idade Média nesse sentido. A Idade Média, tudo era proibido, nada podia, os prazeres eram impedidos. Então, os renascentistas valorizam isso, que vem também lá dos gregos antigos, né, que tinham uma arte da vida, vamos dizer assim. O racionalismo, né, o racionalismo, que é uma obra de arte, ou melhor dizer, uma característica que tem a ver com aquilo que eu falei com vocês dos recursos matemáticos, a busca da razão na produção artística, né, de tentar entender como é que pode melhorar matematicamente todo esse processo. Eles pintavam com tinta óleo, que era uma novidade também. Tá? E esse renascimento cultural vai ter impacto na ciência. Né? Então, o grande impacto do renascimento na ciência vai ser o desenvolvimento, né, através da ideia do racionalismo, da teoria do heliocentrismo, né? Se opondo à teoria da igreja naquele contexto, que era o geocentrismo. Né? O geocentrismo, a Terra como centro do universo. E nós temos o desenvolvimento da chamada teoria heliocêntrica, né, do Sol como centro do universo. Então, o renascimento cultural permite o início disso que nós vamos chamar de renascimento científico, que vai culminar, né, no século XVII, na chamada Revolução Científica que nós temos então, posteriormente. E aqui é uma representação dessa teoria heliocêntrica, né, que marca aí, o Renascimento. E agora, para fecharmos esse assunto sobre modernas, vamos falar um pouquinho agora sobre a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento iniciado por Martinho Lutero, que leva a um rompimento dentro da cristandade.
né? Ou seja, a cristandade católica europeia sofre esse rompimento, levando a essa divisão do cristianismo, culminando no que nós conhecemos hoje com as chamadas igrejas evangélicas, ou protestantes, né, dos vários nomes que elas recebem aí. A reforma protestante ela está dentro de um contexto do qual o homem europeu ele já não via a igreja como fonte de absoluta verdade. Não havia grandes questionamentos públicos, até porque haviam punições em relação a isso. Mas esse homem europeu já não tinha tanta certeza mais de que a igreja era absolutamente correta em tudo e dona absoluta da verdade, né? Então ele começa a questionar alguns elementos presentes na igreja católica que incomodavam a população há um bom tempo, né? Nós podemos considerar que um pouco desse questionamento vem do próprio racionalismo desenvolvido pelo renascimento cultural, né? As próprias transformações pelas quais a Europa passava naquele contexto, principalmente econômicas, levando o clero a receber uma enxurrada de críticas e também por culpa do próprio clero católico, que vivia em escândalos dos mais variados tipos, né? Bom, e que críticas eram essas que a Igreja Católica recebia, né? Nós podemos falar que a burguesia, que é um grupo social que se desenvolve nesse contexto, né, em função do comércio, o comércio que se tornava a principal atividade econômica na Europa, nesse período, né, na chamada Idade Moderna, a burguesia se incomodava muito com a condenação ao lucro feito pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela constantemente promovia e fazia discursos contra o lucro, entendendo que, na verdade, as coisas só poderiam ser vendidas por um preço justo. Era a teoria do justo preço. O que era esse preço justo? Era um preço baseado no preço de custo acrescido de algum gasto com a produção daquele produto, né? E isso incomodava a burguesia. Essa ética católica não atendia mais a burguesia. O mesmo se dava com a ideia da condenação à usura. A usura era a cobrança de juros por empréstimo, né, por alguma coisa que era vendida, então, que era fonte de lucro da própria burguesia. E essa condenação à usura ser considerada um pecado incomodava a burguesia também. Um outro ponto que incomoda de forma mais geral os fiéis católicos era a venda de cargos eclesiásticos. Ficava cada vez mais claro, né? Não se havia mais vergonha, eles não escondiam mais de que muitos dos importantes cargos da igreja eram vendidos. Isto é, muitos membros do clero não tinham vocação para aquilo. Não havia uma escola para aquilo, não havia estudo, né? Não existiam seminários. Tá? Então, muitos desses altos cargos eles eram vendidos para manter o prestígio de membros da nobreza. Inclusive, cargos de papa chegaram a ser vendidos. E as práticas que mais incomodavam a população mais pobre eram as práticas da venda de indulgências e da simonia. A indulgência ela é o perdão. E durante muitos anos, a indulgência ela foi dada. Então, por exemplo, se alguém fazia algo em prol da igreja, recebia uma indulgência, né, um perdão dos seus pecados em função da sua ação. Por exemplo, muitos daqueles nobres que participaram das cruzadas receberam indulgência, né, caso morressem em batalha, receberiam indulgência, né, teriam o perdão da sua alma para que pudesse ir diretamente para o céu, para o paraíso. Só que nesse contexto, as indulgências passam a ser vendidas. Então as pessoas eram meio que obrigadas a comprar as indulgências. E a igreja dizia que se não fizesse isso, essas pessoas não alcançariam, né, o paraíso, por exemplo. Outro ponto importante é com relação à simonia. A simonia era a comercialização de artigos sagrados. Então, pedaço da cruz de Cristo, pedaço do santo sudário, espinho da cruz de Cristo, né, que óbvio não eram verdadeiros.
mas que eram tidos como relíquias sagradas, que os abençoavam, né? E eram convencidos, né, pelo aquele discurso dos clérigos a comprar esses elementos. Isso vinha incomodando bastante a população europeia nesse contexto. E vai ser exatamente em meio a esse conjunto de crises, de insatisfação com a Igreja Católica, que surge esse camarada chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era uma pessoa de dentro da Igreja Católica. Ele era um monge agostiniano. E que era bastante estudado, estudava bastante, né? Ele foi doutor em teologia. E quando ele era padre na cidade de Wittenberg, ele foi ordenado padre em Wittenberg, a Igreja Católica, né, a alta cúpula da Igreja Católica, manda para lá seus representantes para que eles vendessem indulgências. E essas indulgências, essa venda de indulgências tinha a intenção de construir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, que é a residência oficial do Papa, hoje está lá no Vaticano. E os cristãos eram obrigados a comprar essas indulgências. E o Lutero, né, na sua função de padre, ele acaba, nas suas pregações, fazendo críticas à situação e chega, né, os fiéis chegavam a perguntar para ele se deviam ou não comprar as indulgências e ele se posiciona contra. Né? Ele vai ser contra essa ação, né? Ele vai reagir, vai expor suas ideias, ao ponto da própria igreja obrigar o imperador alemão a convocar o Lutero para exigir que ele pedisse desculpas e que retirasse do que disse, o que o Lutero nega a se fazer. Tá? É importante ressaltar que, nesse contexto, a Alemanha ela não é um Estado unificado. O que era a Alemanha nessa época era um conjunto de reinos, eles chamam de reinos germânicos. E havia um líder desses reinos, né, um imperador desses reinos germânicos, que inclusive era o rei da Espanha na mesma época. E é ele que vai fazer essa chamada no Lutero, e Lutero discorda. O Lutero, irritado com tudo isso, resolve escrever todas as suas críticas. Colocar no papel tudo aquilo que ele discordava, fosse do pensamento da igreja, da forma como a igreja entendia a salvação, seja dos membros da igreja. E esse documento que Lutero escreve fica conhecido como as 95 teses de Lutero. E ele vai fixar essa lista na porta da igreja de Wittenberg. Né? Ou seja, ali ele demonstrava toda a sua insatisfação com a Igreja Católica naquele contexto. Aí na imagem vocês podem ver a Basílica de São Pedro, né? Aqui representada, e aqui uma imagem representando Lutero pregando as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg. Bom, o imperador alemão, né, seguindo orientações do Papa, né, vai tentar combater Lutero de todo jeito. Só que alguns desses príncipes alemães, entre eles o Frederico da Saxônia, resolvem proteger Lutero. Então é importante entender que o Lutero não foi o primeiro reformador, não foi a primeira pessoa a tentar reformar a igreja. Só que foi o primeiro que teve proteção de gente poderosa. E com isso vai ser possível criar essa nova religião. E aí começa uma disputa entre esses príncipes alemães, entre esses reinos alemães, né, com o próprio imperador do Império Sacro Romano Germânico. E esses conflitos só vão chegar ao fim em 1555, quando é assinada a Paz de Augsburgo, né, no qual o imperador reconhece que cada um desses reinos tinha o direito de seguir ali a religião que quisesse. Nesse contexto, o luteranismo, que nasce como uma tentativa de reforma da igreja, já se torna uma nova religião. A ideia do Lutero era reformar a igreja católica, não criar uma outra religião. Mas toda perseguição acaba abrindo caminho para esse rompimento absoluto. Entre as principais características do luteranismo enquanto religião, nós temos, né, a ideia de que Lutero acreditava que a salvação vinha pela fé, porque isso é uma diferença em relação à Igreja Católica, porque para a Igreja Católica a salvação ela vem pelas boas obras, ou seja, por aquilo que você faz de bom. E entre as boas obras estava comprar indulgências. O Lutero entende que não, que a salvação, na verdade, ela se dava pela fé. Se você acredita verdadeiramente em Deus, se converte, né, e verdadeiramente crê na salvação em Deus, você estaria salvo. O outro ponto importante é que Lutero defende uma livre interpretação da Bíblia. O que é essa livre interpretação da Bíblia? O fiel deveria saber ler, a Bíblia tinha que estar na língua do fiel, e ele tinha que ler e fazer sua própria interpretação.
e não seguir uma interpretação dada por uma instituição religiosa. Percebe-se que o Lutero vai então defender uma alfabetização em massa para que as pessoas conseguissem ler a Bíblia. Lutero era contra o voto do celibato, né? O voto do celibato é aquele voto feito pelos membros da igreja de não se casar, né? De não ter filhos. E o Lutero discorda disso porque ele defende que como é que um sacerdote ele vai orientar uma família, um casal, seja na relação entre si ou na relação com filhos, se ele não se casa, se ele não tem filhos. Lutero também defendia que os cultos fossem feitos na língua vulgar, ou seja, na língua própria da região, porque até então os cultos eram celebrados em latim, e a verdade é que praticamente ninguém entendia nada. Né? Então ele defende que as pessoas tinham que entender o que estava sendo falado. Então, tanto a missa tinha que ser rezada na língua vulgar, na língua local, como a Bíblia tinha que ser escrita em língua vulgar. Tá? Portanto, não mais em latim, sim em alemão, italiano, português, espanhol, etc. E o Lutero, ele combatia aquele tanto de sacramento existente na Igreja Católica, que são 7. E para ele, sacramentos mesmo, aquilo que faz do cristianismo diferente dos outros, era o batismo e a Eucaristia. Então ele defendia apenas esses 2 sacramentos. Bom, do luteranismo, nós vamos ter outros movimentos reformistas. Um outro movimento reformista muito importante vai ser o calvinismo. O calvinismo vai ser um movimento nascido com João Calvino, que era francês, mas que teve que se mudar para a Suíça para conseguir levar para frente a sua teoria, já que a França era um país muito católico. E o Calvino, ele vai ter na sua teoria religiosa, na sua doutrina religiosa, alguns elementos que vêm do luteranismo, né? Tem influência luterana, como, por exemplo, a ideia da livre interpretação da Bíblia, o culto em língua vulgar, o fim do celibato. Mas existe uma diferença crucial entre o calvinismo e o luteranismo, que é a teoria da predestinação. O que era a teoria da predestinação segundo Calvino? Para Calvino, já existe um destino traçado. Os indivíduos, quando nascem, já estão definidos por Deus se eles vão viver para a salvação ou para a danação. Ou seja, se eles vão caminhar para o paraíso ou se eles vão para o inferno. Isso já estaria definido. Só que ninguém sabe qual é o seu destino. E, segundo Calvino, Deus dava algumas dicas de qual seria esse destino. Então, por exemplo, se você fosse uma pessoa que trabalhasse, né, que enriquecesse com o seu trabalho, mas sem ostentar, que fosse uma pessoa que vivesse para a família, sem vícios, né, ou seja, sem jogatina, sem bebedeira, sem libertinagem. Isso tudo era um indicativo de que você estava a caminho da salvação. O que nós podemos dizer então? Que o calvinismo era uma religião que valorizava o trabalho. E por isso, a ética religiosa calvinista atrai muita burguesia. A burguesia que já não encontrava, já não se sentia ligada àquela ética católica, encontra na ética calvinista uma esperança para tudo aquilo que eles viviam. Né? Ou seja, uma religião que agora valorizava o trabalho, valorizava a atividade burguesa. O calvinismo vai ser a religião que mais vai se espalhar nesse contexto. Apesar do luteranismo ter sido o primeiro, ela não foi, né, a religião protestante que mais se espalha. O calvinismo se espalha mais, se espalha muito, né, chegando em várias partes da Europa. Inclusive, quando nós falamos das guerras de religião, né, e daí nós temos a Guerra dos 30 Anos, como a principal guerra de religião na Europa, o calvinismo é a grande antagonista do cristianismo, ou melhor dizendo, do catolicismo nesse contexto. Então, o calvinismo se desenvolve na Suíça e depois ele se espalha. E quando ele se espalha para outros países, eles assumem outros nomes. Então, na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes, ou huguenotes. Na Inglaterra, eram chamados de calvinistas, de puritanos, e na Escócia, de presbiterianos. Outro movimento reformista que nós temos é um movimento reformista na Inglaterra, né, que é o movimento da Reforma Anglicana, que acontece sob a liderança do rei Henrique VIII. Essa reforma anglicana, ela tem um componente político no meio que é importante a gente tratar. O que acontece? O Henrique VIII ele estava consolidando o absolutismo na Inglaterra. O absolutismo na Inglaterra ele sempre foi muito frágil.
E somente com Henrique VIII que o rei consegue ter amplos poderes na sociedade. Só que havia um impasse, havia, na verdade, um obstáculo para essa consolidação do absolutismo na Inglaterra, que era o poder que a Igreja Católica tinha e a força que o Papa tinha. Além do que, a Igreja tinha muitas terras na Inglaterra e havia um incômodo muito grande, tanto da nobreza quanto da monarquia inglesa, com essa quantidade de terras, principalmente no período em que muitos nobres vinham perdendo suas terras. Tá? Para o Henrique VIII conseguir centralizar absolutamente o seu poder, ele precisava ter o controle dessas terras e controlar também a força que a Igreja tinha dentro da Inglaterra. Em meio a esse contexto, no ano de 1527, o Henrique VIII vai pedir ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento com a espanhola Catarina de Aragão. Por quê? Porque Catarina de Aragão não teria dado a ele nenhum filho. Ele só tinha tido filhas com ele. Então ele achava que isso era motivo de anulação do casamento, o que o Clemente VII nega absolutamente, né, que isso não está lá, né, nos pontos que poderiam levar a uma anulação de casamento. Como Clemente VII nega, o Henrique VIII vai exigir, né, que o bispo de Londres anulasse o seu casamento. E ele, obedecendo ao rei, prontamente faz isso, põe fim ao casamento do Henrique VIII, que agora estava livre para se casar com Ana Bolena, uma mulher mais jovem. Esse processo, né, no qual o Henrique VIII obriga o bispo da Inglaterra de anular o seu casamento, promove esse rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica vai excomungar o Henrique VIII pela sua ação. E o Henrique VIII, então, no ano de 1534, vai assinar um documento chamado Ato de Supremacia, no qual ele proclamava o rei, além de chefe político da nação, também o chefe da nova igreja inglesa, a Igreja Anglicana. Então, esse ato, né, essa reforma que acontece dentro da Inglaterra, vai fortalecer o poder do Henrique VIII e vai consolidar o absolutismo inglês, né, que vai ser continuado, né, tanto pelo seu filho Eduardo VI, pelo Henrique VIII, pelo Eduardo VI, filho do Henrique VIII, perdão, pela Maria Tudor e principalmente por Elizabeth I, né, que institui oficialmente, né, a religião anglicana como a religião inglesa. Vale ressaltar que o anglicanismo ele não tem nada de novo, ele é uma mistura, uma mescla de elementos do catolicismo e elementos também do calvinismo. Aqui nós temos um mapa, né, apresentando aí onde estariam, né, essas religiões. Então, de verde você tem aí os católicos, óbvio, a maioria, né, os luteranos pegando ali a Alemanha, né, e uma parte ali da Escandinávia, os anglicanos na Inglaterra, você tem os ortodoxos, né, ali no próximo ao Império Otomano. E nós temos grupos menores, né, como, por exemplo, os calvinistas divididos ali na Escócia, na Suíça, nos Países Baixos, né, e alguns outros grupos menores. Para fecharmos, falamos agora da chamada Contra-Reforma. E aí eu vou aproveitar aqui para fazer um concerto, pensando aqui na nova ortografia, que fez um erro aqui na apresentação. Enquanto eu faço o vídeo, vocês desculpem aí, eu vou consertando, né, porque na segunda nova ortografia fica desse jeito. Né? Então, a Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Tá? Isto é, por isso que alguns historiadores gostam de chamar de Reforma Católica. Tá? Então, essa Reforma Católica, essa Contra-Reforma, ela tem como base o Concílio de Trento, que foi uma reunião de membros da Igreja, né, do alto clero da Igreja Católica, para discutir a situação que acontece entre 1545 e 1563. Só que esse conselho ele não foi ininterrupto, não. Nós tivemos algumas interrupções conselheiras que foi convocado pelo Papa Paulo III. O Concílio de Trento ele determina algumas questões, só que essas transformações que acontecem na Igreja, ou as consequências da Contra-Reforma, são muito mais reacionárias do que revolucionárias. Por quê? Porque a Igreja vai mudar pouca coisa. Então ela vai reafirmar seus dogmas, vai reafirmar a crença nas boas obras, vai reafirmar a
a importância da figura do Papa, vai reafirmar o celibato. Então, muita coisa que o Lutero questionava foi reafirmado pelo Concílio de Trento. Tá? Esse Concílio de Trento reforma que a Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia, que tinha sido escrita, né, pelo seu Jerônimo no século IV, que era o único texto autêntico. E por que eles fazem isso? Porque o Lutero, quando ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele não partiu da Vulgata, ele partiu dos originais gregos, considerando que essa tradução latina já podia ter alterações ao original. Então, diante disso, os católicos reforçam, né, que a Vulgata ela era a mais importante. Mas algumas mudanças aconteceram, como, por exemplo, a criação de seminários. Então, agora existiria uma instituição para que os padres se preparassem, né, para que os membros do clero se preparassem para serem clérigos. Né? Então isso acaba sendo uma mudança. Outra coisa é que a Igreja Católica ela vai acabar com a venda de indulgências e também com a simonia. Então põe fim a essa corrupção no clero. Agora, a Igreja vai reagir com violência também. Então, por exemplo, eles vão criar o Index Limbrório Prohibitório, que era um índice de livros proibidos, né, de que os católicos não poderiam ler. E com isso, a Igreja Católica impedia o acesso, né, dos católicos a textos do Lutero, do Calvino, né, de outros reformadores, até anteriores a eles, né, mas também de livros filosóficos. Então, você cria essa lista de livros proibidos aí para impedir, né, questionamentos à Igreja Católica. A Igreja vai reativar o Tribunal do Santo Ofício, que estava meio esquecido, né, que foi muito utilizado na Idade Média, que é aquele tribunal da Igreja Católica para perseguir os infiéis. E, por fim, né, nós temos também a criação da Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa que tinha como objetivos expandir a fé católica, e por isso ela vai ser muito utilizada, né, quando os portugueses e espanhóis chegam aqui na América, né, o chamado Novo Mundo, para catequizar os indígenas, mas também foi muito utilizada também para combater os infiéis. Né? Então, os jesuítas eles tinham esses objetivos, né? Eles foram criados nesse sentido. Com isso, pessoal, a gente encerra essa nossa aula de mundo moderno, passando aí rapidamente por uma série de eventos, né, que se interpolam aí o tempo inteiro. Beleza? Um grande abraço a todos vocês.